padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Renovemos em nós a alegria bonita desta comunhão neste sábado, dia em que especialmente a Igreja nos convida a fecundar nossa devoção a Maria, para estarmos na escola do discipulado qualificado, porque ela é para nós mãe que nos protege, mas é discípula exemplar que nos inspira. Inspira-nos, sobretudo, a uma abertura profunda à Palavra Santa de Deus. Conhecer essa palavra e nos deixar por ela interpelar, vendo Jesus, como a palavra de hoje nos traz, ao contemplar uma numerosa multidão, enche-se de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Por isso começa a ensinar-lhes muitas coisas. Cristo, por isso, é a fonte inesgotável. Ilumina-nos na preparação para escutar essa palavra santa de Deus que hoje queremos proclamar, o tratado sobre o sacramento do altar de Balduíno de Cantuária, um bispo, quando ele diz: os que comem de mim terão ainda fome e os que de mim bebem terão ainda sede. Lembrando e citando o Eclesiástico, capítulo 24, 29. Neste mundo, não podemos nos alimentar de Cristo, sabedoria de Deus, até a saciedade de nosso desejo, mas somente na medida em que a avidez desperta o nosso desejo. Quanto mais provamos sua doçura, mais cresce em nós o desejo. Por isso, meu irmão, minha irmã, os que dele se alimentam ainda terão fome até chegarem à saciedade. Quando o seu desejo for satisfeito pelos bens celestes, jamais terão fome ou sede. Cristo, sempre admirável em sua beleza, é também desejável. Ele que os anjos desejam contemplar. Assim mesmo, ao possuí-lo, o desejamos. Tendo-o junto de nós, continuamos a buscá-lo conforme está escrito: buscai sempre a sua face. É o Salmo 104. Sem cessar buscamos aquele que amamos, a fim de possuí-lo para sempre. Desse modo, quem o encontra ainda o busca, quem dele se alimenta ainda tem fome, quem dele bebe ainda tem sede. Mas essa avidez elimina qualquer outra fome. Esta sede extingue qualquer outra sede. Não decorrem da indigência, mas da felicidade consumada. A respeito da fome proveniente da necessidade foi dito: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas a respeito da fome na bem-aventurança eterna foi dito: os que comem de mim terão ainda fome, os que de mim bebem terão sede ainda. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram quem eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Amados e amadas de Deus, os apóstolos, enviados por Cristo em seu nome, na força do seu poder, inseridos na sua missão como nós, fizeram tudo o que o Senhor lhes recomendara e depois voltaram contando a ele tudo o que tinham feito. O Senhor sabia da sua labuta, porque o Senhor conhece a nossa labuta, não nos abandona nunca, mesmo quando parece em razão do nosso cansaço e de desgastes. Por isso o Senhor nos convida a cuidar de nós, para termos força de nos tornarmos bons cuidadores uns dos outros, quando convida os apóstolos, dizendo-lhes: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O Senhor sabe que nós precisamos nos refazer para oferecer. Por isso precisamos cuidar para não nos esgotar, porque o outro precisa de mim, da minha presença, da sua palavra, de nós comprometidos para reconstruir um mundo que é destruído pela força da ganância e do pecado.
Ali tinha tanta gente entrando e saindo que eles de fato não tinham nem tempo para comer, para mostrar que nós somos cuidadores de nós, não egoisticamente, mas somos cuidadores uns dos outros. Por isso o Senhor vai de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos, vendo-os partir e reconhecendo que eram eles, saíram antes e de cidades várias correram a pé e chegaram lá antes deles. Quando o Senhor ali desembarca, vê uma numerosa multidão e se enche de compaixão. A compaixão que nós temos que ter uns para com os outros, para com os mais pobres e para com os que servem mais, para que o nosso coração não fique endurecido pela força do egoísmo e da ganância. E o Senhor começa a ensinar-lhes, não apenas teoria, mas para mostrar-lhes uma compreensão que toca a sensibilidade e dá à mente uma abertura e uma clarividência que não podem faltar. Somos desafiados a compreender então que tudo o que fazemos, tendo Cristo Jesus como a fonte e referência, realizamos para o bem de todos em nome dele. Tomo então da Constituição Pastoral sobre a alegria e esperança da Igreja no mundo de hoje, do Concílio Vaticano II, quando nos aponta para nos fazer melhor compreender nossa missão de todos. Diz: a atividade humana origina-se no homem e para o homem se ordena. De fato, ao trabalhar, o homem não apenas modifica os seres e a sociedade, mas aperfeiçoa-se a si também. Aprende muitas coisas, desenvolve suas faculdades, sai de si mesmo e se supera. Este crescimento, se bem entendido, vale muito mais que toda a riqueza que possa juntar. O homem vale mais pelo que é do que pelo que tem. Somos chamados a esta compreensão para vivermos a beleza da fraternidade solidária entre nós, o único remédio que pode curar o mundo dos seus descompassos. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta compreensão e deste modo de ser. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.